Oi pessoal, tudo bom? Bom, vou deixar vocês aqui com a imagem do meu aquário, enquanto eu falo para você as mudanças que teve, para vocês, né? As mudanças que teve no último mês. Eu acho que um vídeo por mês de atualização é o suficiente para o que eu mudo no aquário, né? Para acompanhar a evolução. Bom, eu espero que a imagem esteja melhor e o som também, porque eu consegui trocar de celular. Eu ganhei um pouco melhor, não era previsto, mas acabou que a tela do meu outro quebrou. Então eu acredito que a gravação, a áudio e imagem deva ficar melhor nesse, né? É um celular muito bom. O que acontece? Eu estava com os meus parâmetros, a minha carga orgânica sempre muito baixa. Isso é ótimo porque eu nunca tenho problemas com algas, esse tipo de infestação de algas, verde, marrom, filamentosa, etc. Eu nunca tenho problema com isso pela carga orgânica estar sempre muito baixa. Porém, isso atrapalha um pouco na questão da coloração dos corais, né? Principalmente os corais duros. Então, o que aconteceu? Ao invés de retirar o reator e a chatomorfa, que sempre mantém os meus parâmetros indetectáveis, eu tirei só o reator de fosfato porque eu não quis me desfazer da chatomorfa. Eu gosto muito do trabalho que ela faz. Apesar de que ela sempre retira mais nitrato do que fosfato, né? Mas enfim. Nisso, os meus parâmetros chegaram mais ou menos onde eu gostaria só que daí eu tenho que acompanhar mais ainda com testes para nunca deixar elevar demais, né? Então, o que aconteceu? A partir do dia 6/6, eu retirei o meu reator para subir um pouco da carga orgânica. Eu comecei a alimentar os meus corais a cada 15 dias com alimento da Polilab, já mostro todas as coisas. E também a minha luminária, eu mudei um pouquinho a configuração dela. Ela tá mais ou menos assim, ó. Tem uma rampa a partir das 10 da manhã até a 1 da tarde. Então é uma rampa bem longa, né? O pico é da 1 às 18 e depois a rampa de descida é das 18 até as 23. No horário de pico, a configuração tá o seguinte, como se chama? O... Ai, gente... É violeta... O V. O V tá 98%. O violeta tá em 96%. O Royal Blue tá em 106%. O Blue tá 95%. O Green tá 20%. O vermelho... Red, 20%, e o Cool White, né, que é o branco frio, tá em 10%. Isso na minha AI Prime. Eu pretendo, daqui a um tempo, colocar uma terceira AI Prime, que eu tenho duas. Por enquanto é o suficiente, mas acaba que eu vou adicionando, né, mais corais e tal. Se fosse só soft LPS, duas, para esse comprimento de 1 metro, é o ideal, não tem o porquê de mais disso. Porém, eu tô ficando com bastante SPS. E eles necessitam de mais luz e conforme vão crescendo, vão aparecendo espaços sombreados. Então, uma terceira vai ser, acho que provavelmente o ideal. E daí para 4, só se eu for trocar mesmo daqui a uns anos de aquário para maior, aí eu acabo colocando 4 ou mais. Porém, para esse tamanho, que é 1 metro de comprimento e 40 de
de profundidade, e eu acredito que 3 eye primer vai ser o ideal, vai ser o suficiente. 4 para esse tamanho, acho que só se eu tivesse só SPS no meu aquário. Porém, como é um aquário misto, eu acho que 3 vai ser o suficiente. Vamos ver, né? Quando adicionar, depois de passado um tempo, eu dou feedback se foi bom ou não. Bom, depois que eu fiz essas mudanças, os parâmetros estão o seguinte: o KH 9,5, o cálcio 430, o magnésio 1360, o fosfato 0,04, o nitrato 0,25 e a densidade 1024. Então você percebe aqui que depois que eu retirei o reator, o fosfato foi para 0,04, né, e o nitrato 0,25. Isso sempre foi indetectável desde quando eu montei o aquário, né, após a ciclagem. Até o momento eu não fiz nenhuma troca de água, continuo sem fazer troca de água. E eu troquei o Balin pelo Balin da Red Sea para fazer um teste. Como o aquário está consumindo bastante nutriente, eu acabei fazendo um teste desse da Red Sea, que ele, apesar de ser bem mais caro que o do Barraque, ele vem um pote grande, né, até. E, bom, eu iniciei faz relativamente pouco tempo, então eu não conheço muitos produtos. Então, às vezes, assim, experimentar uma outra coisa diferente, acho que vai agregar, né, o conhecimento. Mas eu não acho que seja legal você sempre estar mudando constantemente as marcas, os produtos, enfim, para testar coisas novas. Eu acho que você tem que pegar alguma coisa, ter um período para você analisar isso com calma, e aí sim talvez testar uma coisa nova quando você achar que deve. Então eu fiquei mais de um ano com o Balinho do Barraque e agora eu resolvi experimentar esse da Red Sea, que eu sempre ouvi muito bem, e também ouço bem sobre o da Aquaforest. Mas, bom, eu resolvi experimentar esse primeiro. De repente, daqui a um ano eu experimento o da Aquaforest. Enfim, esses parâmetros para mim, eu acho que é interessante. Eu acompanho muito o canal da Book Reef Supply e eles fazem muitos testes lá, muitos experimentos por um bom tempo e eles, né, tem todo um aparato, tem toda uma tecnologia e tal para fazer esses experimentos e passar para os inscritos e tal, né, para o pessoal do hobby. Então eu acho interessante acompanhar esse canal. É ruim que tá em inglês e eu, logicamente, não sei inglês, mas eu coloco lá as legendas para traduzir automaticamente, por mais que não seja perfeito, eu consigo entender. Então, o que acontece? Teve um experimento deles tanto sobre a circulação, o crescimento de espécies em circulação muito alta, alta e baixa, e também teve uma outra vez que eles fizeram sobre os nutrientes muito alto, alto e baixo. E assim, é muito visível o crescimento dos corais nos aquários de nutrientes eu digo parâmetros em geral, né? De alto para muito alto. Então eu acredito que, por exemplo, esse KH 9,5 tem gente que diz que para alguns LPS ou para alguns tipos de corais não é interessante, é melhor um 8. Só que eu quero todos os parâmetros de alto para muito alto, porque eu sempre tive de médio para baixo. Então agora eu quero ver como que isso vai ser nos parâmetros de alto para muito alto. Eu quero ter essa constância de mais ou menos como eu já cheguei aqui. A circulação eu já aumentei quando eu troquei minha bomba, né? Então eu vou seguir mais ou menos esses estudos deles lá, vou acompanhar por uns 6 meses e vamos ver o que eu acho. De início, eu já notei uma certa mudança na cor dos meus corais, não vou mentir para vocês. Eu
olhando daqui, eu sei que a câmera nunca passa muito bem o real, né? Mas eu percebi muito mais cor nos meus corais, tanto a SPS quanto a LPS. É lógico que isso é um agregado de vários fatores que eu venho, né, fazendo os testes. Subir um pouco os nutrientes, a alimentação, o bale, a circulação e a iluminação. É o conjunto de tudo isso e mais alguma coisa, né? Então eu acredito que está indo muito bem. De mudança, deixa eu ver se é só isso. De mudança, eu acredito que seja só isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu comento. Mas enfim, agora eu vou pegar a câmera aqui e mostrar rapidamente um pouco mais de perto e os tais produtos que eu mudei. Espera aí só um instantinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Bom, olha só. Eu ainda vou comprar aquelas lentes da Polylab que eu acho que vai ser muito bom para as gravações. Por exemplo, lá atrás que você vê, né, a minha Montipura Pink. Parece que tá muito colorida? Não parece como eu tô vendo aqui. Então, mas dá pra ver mais ou menos. Então, assim, pensa o seguinte: a gravação sem uma lente específica, né, para essa luz azul do aquário marinho, ela nunca vai te mostrar a cor real. Vai estar próximo, mas não aquilo. Então, vocês imaginem assim que os tons estão assim 2, 3 mais quente do que vocês estão vendo no vídeo. Ela fica um pouco mais pro branco do que pro real. Minha goniópora tá mais rosa do que isso, mas aqui tá bem mais próxima. A rosa, verde. Aqui o meu Hammerwall, meu Elegance. Teve uma época que eu tava fazendo a lista de tudo que eu colocava para ter um controle, só que agora eu já tenho tanto coral que eu já até já parei com isso, viu? Mas o que eu adicionei novo aqui, de mais recente, eu acredito que foi o Zoas Pandora, né? Que veio da Coral Vício, esta crópora linda, maravilhosa, né? Às vezes não tem noção do que é isso. Que é uma India Fire, que veio lá da Studio Corals. Essa minha Austera, ela sentiu um pouco no caminho, mas eu tô fazendo um tratamento dela e o pessoal lá da loja foi super bacana. Eles estão acompanhando junto comigo o andamento dela. Se caso ela vira a, não, como se diz, caso ela não suportar, né, que ela vá, enfim, branquear e morrer, eles já falaram que me manda outra e tal. Eu nem tinha comentado nada sobre isso. Eles que falaram isso primeiro. É muito legal, né? Isso. O meu torche lá do Coral Vista, ai, tá maravilhoso. Olha que coisa linda. Os pólipos estão ficando cada semana que passa mais longo. Pode ser que daqui a um tempo eu tenha que tirar daqui por conta dos SPS que são próximos. Mas por enquanto tá aqui. Talvez depois eu mude. Essa é a minha. Ai, nunca sei falar o nome dela. A Day Lemonade Pink, alguma coisa assim, ó. Não dá pra ver a cor dela aqui perfeito, mas depois que eu conseguir a lente, tenho certeza que vocês vão conseguir ver melhor. E o que mais que eu coloquei de mais novo? Acho que foi isso mesmo. Foi a Austera e a Acrópora e esses zoantes. Os meus Red Planet, para quem já viu esse aquário desde o início, viu que eles nunca tinham uma cor bacana. E aqui tá, já dá pra ver uma cor melhor. Nossa, já tá quase chegando em 15 minutos. Eu vou mostrar rapidinho então, só para terminar esses 15 minutos aqui, ó. O bale da Red Sea que eu tô usando. A quantidade vocês têm que fazer
o cálculo, né? E como eu não sei, o Jefferson aqui da Aquamundi tá me ajudando muito nisso. Porque eu realmente não sei fazer esse cálculo, viu? Ele me passa o que eu preciso misturar e colocar na dosadora e eu só sigo o que ele me diz. O alimento também eu comprei aqui na Aquamundi. O Balin também. O alimento esse daqui da Polilab, Reef Hoyts. Eu comprei esse tamanho menor para fazer um teste e tá... Acredito que tá muito bom. Ali, como vocês podem ver, minha caixa de reposição que eu já tenho que repor. O reator, tá vendo que eu tirei? Tá só a base lá, ó. Deixa eu tomar isso aqui. Eu continuo dosando esses produtos do Barrac. O Bacter 1 e 2 eu tô dosando a cada 15, 20 dias, só para uma manutenção. E a mesma coisa pro Bacter Pro. Bom, é isso. Eu vou ter que tirar um pouquinho do tempo do vídeo para ficar um pouquinho mais curto, porque senão fica muito chato de acompanhar, né? E é isso, gente. Daqui um mês provavelmente eu faço mais uma atualização, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.